Olá, gente. Vamos dar continuidade ao conteúdo de ligação química. Agora vamos ver a ligação covalente. Então, o que seria a ligação covalente? É quando dois átomos com alta eletronegatividade estabelecem uma ligação química compartilhando seus elétrons mais externos, que são os elétrons de valência. Então, relembrando o que é eletronegatividade, é a capacidade que o átomo tem de puxar para mais próximo de si os elétrons da ligação. Então, a ligação covalente ela vai ser formada por dois átomos que tenham alta eletronegatividade. Como elas têm essa alta eletronegatividade, não tem como doar um elétron para o outro, como o que acontece lá na ligação iônica. Então, aqui eles vão compartilhar os elétrons de valência, formando então moléculas ou macromoléculas, que vão ser chamadas de substâncias covalentes simples ou composta. Lembrando que os átomos estabelecem ligações químicas para adquirir estabilidade, ou seja, um estado menor de energia possível. Então, ligação covalente é o compartilhamento de pares de elétrons de valência, que é o que caracteriza a chamada ligação covalente. Vamos aqui ao exemplo. Temos a reação de dois átomos de hidrogênio, que têm a mesma eletronegatividade. Então, temos um átomo aqui que tem um elétron e o outro hidrogênio também que tem um elétron na camada de valência. Após a reação, eles vão se unir, os dois hidrogênios vão formar a reação e vai haver o compartilhamento desses elétrons. Então, esse átomo aqui de hidrogênio vai ficar com os dois elétrons e esse outro átomo aqui também vai ficar com os dois elétrons. Então, os dois elétrons eles foram compartilhados pelos dois átomos de hidrogênio. Mostrando aqui na estrutura de Lewis, ó, um elétron, aqui também um elétron, e aqui ele sendo compartilhado pelos dois átomos. E quando a ligação covalente, você pode colocar esse tracinho aqui, que representa a ligação covalente, que significa que tem dois elétrons. Vamos aos exemplos aqui da união entre dois átomos de cloro, que é o Cl, formando a molécula de gás cloro, que é o Cl2. Então, temos aqui ó, um átomo de cloro, outro átomo de cloro. Estão representados os elétrons da última camada eletrônica do cloro. Então, observem que na última camada tem 7 elétrons. Cada um dos cloros tem 7 elétrons. Quando eles se unem, ó, um elétron desse cloro aqui vai ser compartilhado com este, e um elétron deste outro cloro aqui vai ser compartilhado com este. Então, na molécula final, que é o Cl2, há um par de elétrons compartilhado pelos dois átomos de cloro. Observem agora que cada cloro ficou com 8 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E esse outro cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que a gente diz? Que ele adquiriu a configuração eletrônica de um gás nobre, né? Lembram lá da regra do octeto? Então, com isso, podemos dizer que o átomo de cloro dispõe de 7 elétrons mais um elétron compartilhado, perfazendo então o octeto, que foi o que eu acabei de dizer, que dá a cada átomo a configuração estável de um gás nobre. Outro exemplo é a formação da molécula da substância simples oxigênio, que é o O2. Então, cada átomo de oxigênio tem apenas 6 elétrons na camada de valência. Observe aqui, ó, cada um deles tem 6 elétrons. Quando fazem a ligação química, a ligação covalente, dois pares de elétrons vão ser compartilhados, que é para poder ficar com 8 elétrons em cada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou 8 elétrons em cada átomo de oxigênio. Os dois átomos se unem compartilhando dois pares eletrônicos, de modo que cada átomo exerça domínio sobre os 8 elétrons. Então, ó, cada par compartilhado é uma ligação. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser uma ligação dupla, porque tem dois pares de elétrons.
Então, forma-se assim a ligação dupla entre os átomos. E temos aqui outro exemplo da formação da molécula da substância simples nitrogênio, que é o N2. Ó, cada nitrogênio tem 5 elétrons na camada periférica, que é a camada de valência ou última camada. 1, 2, 3, 4, 5, e esse aqui também tem 5. Para fazer 8 elétrons, que é para adquirir a estabilidade do octeto, precisaria de quantos? Mais 3, não é isso? Então, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Então, observem aí que cada nitrogênio ficou com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eles se unem compartilhando 3 pares eletrônicos. Como cada par é uma ligação, vai formar uma ligação do tipo tripla, que são essas 3 ligações aqui. Temos também o exemplo da formação da molécula do gás clorídrico, que é o HCl. Ó, o hidrogênio tem 1 elétron e o cloro tem 7 elétrons na última camada. Quando se unem, quando fazem a ligação covalente, ó, o hidrogênio fica com 2 elétrons, que é a configuração de um gás nobre, que é o hélio. Lembrem lá que pode ser também a configuração do hélio. E o cloro ficou com 8 elétrons, tá? Então, forma aqui, ó, uma ligação, porque tem um par aqui de elétron compartilhado. A formação da molécula de água, por exemplo, ó, cada hidrogênio tem 1 elétron e o oxigênio tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles vão compartilhar, o oxigênio ficou com 8 elétrons e os hidrogênios com 2. Aí está aqui a ligação demonstrando o compartilhamento de elétrons. E temos a formação da molécula do amoníaco ou gás amônia, que é o NH3. Ó, cada hidrogênio 1 elétron e o nitrogênio 5. Então, eles vão compartilhar aqui seus pares de elétrons, formando as ligações covalentes. Continuamos notando que cada átomo termina ficando com o octeto completo. Então, sempre, ó, eles estão ficando com o octeto completo, que são os 8 elétrons na camada de valência ou 2 para ficar de acordo com o hélio, que também é um gás nobre. A ligação covalente aparece entre 2 átomos de não metais ou semimetais, ou ainda entre esses elementos e o hidrogênio. Pela classificação periódica, visualizamos perfeitamente os elementos que se ligam por covalência. Então, está aqui, ó, o hidrogênio, os semimetais e os não metais. Então, esses aqui são os elementos que fazem a ligação covalente. Temos um tipo especial de ligação covalente, que é chamada de dativa, que o par de elétrons compartilhado na ligação covalente estabelecida entre os 2 átomos é proveniente de um único átomo. Vamos ver aqui no exemplo como é que acontece, na formação do gás sulfuroso, que é o SO2. Então, observe primeiramente esses dois aqui, ó, esse enxofre e esse oxigênio. Observe que eles estão compartilhando seus elétrons com a ligação covalente normal, né? Então, cada um ficou com 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o enxofre também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, observem que o enxofre ele já está completo, ele já está com 8 elétrons. Se ele for compartilhar com o oxigênio aqui, ele vai aumentar essa quantidade. Então, não pode. Então, o que vai acontecer? Ele vai compartilhar os seus 2 elétrons com o oxigênio. Assim, o oxigênio fica com 8 elétrons e ele também continua com os 8 elétrons dele. Tá? Aí a gente coloca esse símbolo aqui de uma setinha, que indica que é uma ligação covalente da ativa. A ligação covalente e a tabela periódica. A relação entre a posição na tabela e o número de ligação é indicada a seguir. Então, de acordo com a família, a gente vai saber quantos pares de elétrons podem ser compartilhados. Por exemplo, da família 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência, vai precisar o quê? Compartilhar mais um para completar o seu octeto. A família 6A, que tem 6 elétrons, vai precisar compartilhar 2, que é o caso do oxigênio.
Na família 5A, tem 5 elétrons, então falta compartilhar 3 para poder completar seu octeto, que é o exemplo do nitrogênio. A família 4A tem 4 elétrons, então vai precisar de mais 4, que é o caso do carbono. E o hidrogênio, que tem um elétron, ele vai precisar de mais um, fica com 2, que fica com a estabilidade do hélio. Temos algumas exceções à regra do octeto. Tá? Em alguns casos, as ligações se completam com menos de 8 elétrons. Isso acontece com o berílio e com o boro, que em certas moléculas não apresentam o octeto completo, como mostrado aqui nos exemplos. Ó. Tem o BeH2, que aqui está apenas 4 elétrons ao redor do berílio. Então, ele já fica estável com 4 elétrons. E o BF3, que há apenas 6 elétrons ao redor do boro. Ele também já fica estável com apenas 6 elétrons. Então, aqui são exceções à regra do. Em outros casos, as ligações fazem mais do que 8 elétrons, que é o exemplo do fósforo e do enxofre, que em certas moléculas aparece com 10 e 12 elétrons na camada de valência, como é o caso aqui do PCl5, que há 10 elétrons ao redor do fósforo, e do SF5, que há 12 elétrons aqui ao redor do enxofre. Temos as fórmulas químicas, tá? Temos a fórmula molecular, que é a representação mais simples, indica apenas quantos átomos de cada elemento químico formam a molécula. Então, a fórmula molecular vai indicar só o átomo e a quantidade de átomos que tem. Que a água indica que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Gás carbônico, 1 carbono e 2 oxigênios. Temos a fórmula eletrônica, que também é chamada de fórmula de Lewis. Esse tipo de fórmula mostra, além dos elementos e do número de átomos envolvidos, os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação de pares eletrônicos. Então, a fórmula de Lewis ele vai mostrar os elétrons fazendo as ligações, que são os elétrons da última camada. E temos a fórmula estrutural plana, que também é chamada de fórmula estrutural de Köppen. Ela mostra as ligações entre os elementos, sendo cada par de elétrons entre dois átomos representados por um traço. Então, cada par de elétron é um tracinho, é uma ligação. Ó, no gás carbônico aqui, ó, cada um desse aqui significa que tem um par de elétrons sendo compartilhado. A primeira propriedade é a polaridade, que pode ser apolar e polar. Apolar ocorre entre átomos do mesmo elemento químico que, consequentemente, vão apresentar a mesma eletronegatividade. Nesse caso, os pares de elétrons compartilhados ficam distribuídos igualmente entre os dois átomos e que não adquirem caráter parcial. Então, a ligação que estabelece é 100% covalente apolar. Tá? Então, temos o exemplo aqui do H2. Os dois átomos são iguais, então tem a mesma eletronegatividade, então os elétrons vão ficar igualmente compartilhados. Já a polar ocorre entre átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, com diferente eletronegatividade. Nesse caso, o átomo mais eletronegativo exerce uma atração sobre os pares de elétrons compartilhados. Adquirir um caráter parcial negativo, consequentemente, o átomo menos eletronegativo adquire o caráter parcial positivo. A ligação que estabelece é covalente polar. Então, no caso aqui do HCl, ó, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele vai puxar os elétrons para mais perto dele, tá? Com isso, vai ficar os elétrons daqui, vai ficar uma nuvem negativa. Então, ele vai ficar com a carga parcial negativa. Vai ficar um polo negativo e um polo positivo. Por isso que a gente dá o nome de polar. O estado de agregação. Em condições ambientes, as substâncias moleculares podem ser encontradas nos 3 estados físicos. Pode encontrar gasoso, na forma líquida e na forma sólida. Ponto de fusão e de ebulição. As substâncias moleculares geralmente apresentam temperatura de fusão e temperatura de ebulição inferiores à das substâncias iônicas. E a condutibilidade elétrica, quando puras, não conduzem corrente elétrica. Aqui foram as referências utilizadas
E até a próxima aula. Tchau, tchau!